Boa noite, meus irmãos, que a graça de Cristo reine em cada coração, que o evangelista Christian Robson, como o prometido, informado de ontem, nós estamos aqui nessa noite, nessa live, para falarmos da palavra de Deus, para nós trazermos uma mensagem aos vossos corações, que você possa ficar aí sintonizado, ligado aí, orando a Deus. Eu quero convidar vocês nesse momento para nós fazermos oração. Estou aqui juntamente com a minha família, devido aqui os aparatos aqui que nós estamos aqui, então fica difícil, mas eles estão aqui. O Calil, dá um oi aí, Calil. Ó, o Calil está aqui, meu auxiliar, meu assistente. A Neide está ali com o Christopher também. E nós vamos fazer uma oração. Quero convidar vocês agora para curvar as nossas cabeças, para nós fazermos uma oração. E logo depois eu quero convidar... Boa noite, Neia. A Neia está aí. Saudade de vocês, saudade do Vinícius, saudade dos meninos. Como é que estão? Tudo bem? Convidar vocês a estar orando conosco. Curva a tua cabeça. Ó, o Cristo está aqui. Vem aqui, Cristo. O povo te vê. O Cristo está aqui também. Está do meu lado aqui, nessa live. Dá um oi para... Dá um oi, dá uma paneia pro Vinícius. Oi Vinícius. Né? Estão tudo ali, saudade de vocês, né? Vamos orar a Deus então, vamos curvar as nossas cabeças, nós oramos a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e glorificar o teu santo nome, Senhor. Primeiramente pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, ó Pai, e declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda a glória e todo o louvor. Ó Deus amado, que nessa live o Senhor possa alcançar vidas nesta noite, que vidas possam ser impactadas pela Tua palavra, saradas, ó Pai, transformadas, edificadas, ó Deus eterno, quebrantadas, Senhor, para o louvor da Tua glória. Diante daquilo que nós temos vivido, Senhor, nesses tempos, Senhor, com essa pandemia, ó Deus, que o Senhor venha nos acolher mais uma vez, que o Senhor venha nos agraciar mais uma vez, Senhor, os Teus filhos, e aqueles que estão nos ouvindo também nesse momento, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa alcançar a cada vida nessa noite. E que cada uma delas possa ter um encontro contigo, Senhor. É que eu te peço nesta noite. Se permaneça conosco, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, por todo sempre. Abençoe a todos aqueles que estão ligados, Senhor, sintonizados aqui. Para a glória do Teu nome é que eu te peço. Abençoe minha família que está aqui junto comigo. Ó Pai amado, e os meus familiares, os irmãos, os nossos irmãos, membros e congregados, ó Pai, que o Senhor alcance a cada um deles nessa noite. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A Natana aí, minha sobrinha, Deus abençoe. A Nani, sobrinha da minha cunhada Sheila, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar, nós vamos cantar aqui um hino, e que esse hino ele fala que, declara que Deus é santo. Nós vamos cantar ele, que você possa acompanhar aí, e declarar também que Deus é santo nas nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor, depois nós vamos, o hino 11, aquele que tem aí o inário, novo cântico, nós cantaremos o hino 11, Santo, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes seu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, imenso em Teu amor. Santo, Santo,
Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Deus abençoe José Antônio, a Ruth, irmã Ruth, um abraço, minha querida. Irmã Rose, Deus abençoe. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Graças a Deus, é um hino maravilhoso, declarando que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é excelso, e que nós possamos, a cada dia, meus irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo e vivenciando, declarar que Deus é santo. Quero agradecer a todos daí, pastor Rosivaldo da Paz, meu amigo, meu irmão, meu pai na fé, que Deus abençoe sua vida, pastor Rosivaldo, é uma imensa alegria recebê-los. A Manéia, Ney, um abraço para vocês, saudade muito de vocês. A todos aí, nossa irmã Rose, né? Tem a Márcia, Deus abençoe a sua vida, irmã Márcia. Deus abençoe a dona Esther, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidá-los agora para nós lermos a palavra de Deus. Diante dessa pandemia, diante dessa crise existencial que tem ocorrido não só no nosso país, como em outros países, nós temos acompanhado isso pelas mídias sociais, pela TV. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero que você pegue a sua Bíblia agora comigo, no Salmo 13. Esse salmo, que é um salmo de Davi. E eu quero que você acompanhe comigo nessa leitura. Calil e Christopher também estão aqui acompanhando, Neide. O Salmo 13, quero ler com você. Isso, pra cá. Vamos acompanhando. Ó, William, meu amigo William, Deus abençoe, meu irmão. Abraço, viu? Abraço de você e toda a sua família. Tem visto a grande bênção que o Senhor tem feito aí na sua família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O Fábio, a irmã Francisca, todos aí. Que Deus abençoe a vocês, a Ariane, o Tiago, Deus abençoe. Vamos ler então a palavra de Deus que diz o Salmo 13. A oração da fé ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus amados irmãos, essa leitura do Salmo é a leitura que nós iremos meditar nessa noite, a qual nós analisaremos algumas verdades centrais aqui dentro desse Salmo. Rita, Deus abençoe a Rita de Castro, lá de Jundiaí, saudade de vocês, viu?
Nós vamos meditar nesse salmo e quero que você preste bastante atenção no que Deus tem para nós, para falar aos nossos corações. Eu sei que nesses últimos dias nós temos ouvido muitas mensagens, nós temos ouvido muitas reflexões, né? Muitos irmãos, pastores, há uma grande mobilização para se apregoar o Evangelho de Cristo, usando então as mídias sociais, e que nós possamos então usar esse meio com muita mais ênfase. Nunca se usou com tanta ênfase como se está se usando hoje as redes sociais. Isso nós glorificamos a Deus, porque é um meio que nós temos de entrar na sua casa, é um meio que nós temos de pastoreá-los, incentivá-los nessa luta, nessa peleja, e isso é uma grande bênção. Esse meio está sendo uma grande bênção para as nossas vidas. Meu irmão Cristiano, evangelista Cristiano, irmã Andréia, Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, nós vamos então, diante disso, meditar nessa palavra. Hoje, no texto de hoje, nós encontramos as palavras de uma pessoa que estava então passando por um momento muito difícil. Essa pessoa, como bem nos mostra aqui o título desse salmo, que esse salmo é o salmo do rei Davi, e nós podemos perceber que dentro então desse salmo, as suas palavras, as palavras de Davi, são palavras de profundo lamento. Davi estava muito triste e angustiado, e a sensação que Davi tinha em seu coração era de que Deus havia se esquecido dele. Então ele escreve então esse salmo para lamentar a sua situação diante do Senhor. Então esse texto de hoje nos mostra isso, essa sensação do coração de Davi, de que Deus havia se esquecido dele, e dele escrever então esse salmo, se lamentando então a sua situação diante do Senhor. É verdade que então o Salmo 13 ele foi escrito por Davi em virtude de algumas situações específicas que aconteceu então na vida de Davi, porque os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo, de alguma também são experimentados de uma certa forma por outros filhos de Deus. Esse sentimento que ele tem, os filhos de Deus também têm experimentado, alguns filhos de Deus têm experimentado também essa sensação, esse sentimento. Então esse salmo ele começa com palavras de angústias, mas no final ele termina com palavras de confiança em Deus. Ele termina no final com palavras de esperança em Deus. Portanto, então, o Salmo 13 é um salmo que nos ensina a seguinte verdade: que os filhos de Deus, então, devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Que os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. E por que não dizer no momento que nós estamos vivendo? Esse salmo é bem propício para nós, nas dificuldades que nós estamos enfrentando na nossa vida diante dessa crise na saúde. Então, para nós compreendermos então essa verdade, nós daremos a nossa atenção às duas partes então que compõem esse salmo. A primeira parte que eu quero falar com vocês e meditar e refletir com vocês é sobre a angústia do salmista, que está relatado do versículo 1 ao versículo 4, que vai dizer novamente: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e os meus adversários, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, primeiro nós vamos falar sobre a angústia, vamos refletir sobre a angústia do salmista. Irmãos, nós quando lemos esse salmo, nós ficamos com a seguinte pergunta em nossa cabeça:
O que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse esse salmo? Para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? O que estava acontecendo na vida dele? O intenso sofrimento de Davi fica claro para nós quando constatamos que ele disse por 4 vezes essa mesma expressão. Até quando? E quando eu fiz o convite ontem, eu disse, falando sobre esses 4 até quando de Davi, então fica claro para nós quando constatamos que ele disse por 4 vezes essa expressão, até quando? Isso demonstra que de fato ele estava muito atribulado. Essa pergunta de Davi demonstra para nós a grande tribulação que ele estava, a grande angústia que ele estava. Por quê? Porque ele fala de um inimigo prevalecendo contra ele. Alguns comentaristas bíblicos, eles não têm a certeza absoluta de que Davi estava falando de um inimigo literal ou se ele estava falando de um inimigo em sentido figurado. A questão é que se fosse um inimigo literal, então ele provavelmente estaria se referindo a algum oponente estrangeiro que vivia em derredor de Israel. Ou talvez esse inimigo fosse alguém do seu próprio povo. Quem sabe ele estivesse pensando no seu filho Absalão, porque a Bíblia nos conta que Absalão promoveu uma revolta contra Davi a fim de destroná-lo do trono de Israel. Todavia, deve-se ser bem aplausível que Davi estivesse falando do inimigo literal. Também é possível que ele estivesse mencionando algum inimigo em sentido figurado. Isto é, que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença. Essa doença estaria atacando Davi como se fosse um verdadeiro inimigo. Mas a grande questão, seja como for, aquela situação era bastante angustiante para Davi. Seja se foi no sentido literal, ou se ele está se referindo a uma enfermidade, ou se ele está se referindo à perseguição do seu filho, seja como for, aquela situação para Davi era bastante angustiante para ele. Ele estava então sofrendo muito. Entretanto, pelo que concluímos das suas palavras, o sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação que ele tinha de ter sido abandonado por Deus num momento tão difícil. E aí nós possamos ver novamente o que ele disse nesses versículos do 1 ao 4, e você pode ver aí. E como nós podemos ver, como você pode ver, Davi estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus se esqueceu dele para sempre. Será que às vezes você, meu irmão, minha irmã, será que às vezes também nós não nos sentimos dessa forma como Davi? Será que também nós não estamos sentindo nesse exato momento como que se o inimigo estivesse nos perseguindo? Como que se Deus não estivesse nos ouvindo? As palavras para sempre parecem até um exagero da parte de Davi, mas o fato era que ele estava muito angustiado. Talvez para as pessoas a sua oração e o seu lamento pode ser até um pouco exagerado. Talvez a sociedade, o mundo está olhando para a igreja cristã, está olhando para os cristãos e vendo a postura dos cristãos que estão clamando, que estão orando, que estão fazendo campanha de oração, que estão se consagrando ao Senhor. Talvez o mundo olhe para a igreja, que somos nós, eu e você, e diz assim, que exagero. Mas o fato que era muito angustiante para Davi, o fato que isso tem sido muito angustiante para nós. Então, Davi disse que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Ele não estava entendendo porque Deus não respondia às suas orações. Davi estava num grande dilema, ele não estava compreendendo o silêncio de Deus. Ele disse então que Deus se escondeu dele, que Deus escondeu o seu rosto dele.
Apesar dos seus pecados e fraquezas, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus, apesar dos nossos pecados e das nossas fraquezas. Eu acredito que eu e você, meu irmão, confiamos em Deus. Nós que cremos na palavra de Deus, eu e você confiamos em Deus. Assim como Davi, ele já tinha visto a mão de Deus. Davi já tinha visto Deus vindo em socorro em outras circunstâncias da sua vida. E quantas vezes você viu Deus vindo ao encontro às circunstâncias da sua vida? Eu quero te lembrar disso. Porque nesse momento de crise, nós como seres humanos, nós temos uma facilidade de se esquecermos daquilo que Deus já fez por nós. Davi não é diferente. Davi não é diferente. Davi, ele era um homem que confiava em Deus, ele sabia, apesar dos seus pecados. Davi sabia, ele já tinha visto a mão de Deus em seu socorro em outras circunstâncias da sua vida. Porém, naquele momento, naquele exato momento, parecia que Deus não estava mais se importando com ele. Davi vinha orando a um determinado tempo a Deus, contudo a situação continuava a mesma. Qual é o teu sentimento em meio à oração? Você está orando e parece que a situação continua a mesma? Para Davi, no momento do contexto desse salmo, Davi estava com esse sentimento. Davi orava, e a situação continuava a mesma coisa. O tempo se passou, então, e o problema não tinha sido resolvido para Davi. E Davi então orava e nada mudava. A alma de Davi então estava aflita com aquela situação. O seu coração andava triste dia e noite. O seu raciocínio estava confuso. E isso foi aumentando cada vez mais. E é por essa razão que ele insistiu em dizer a Deus as seguintes palavras: até quando? E para piorar as coisas, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos. E Davi insistia: até quando, Senhor? Quero perguntar para você quais têm sido as suas perguntas a Deus. Quais têm sido as suas perguntas a Deus? Até quando, Deus, essa situação no nosso país vai continuar? Até quando, Deus, essa crise vai continuar? Agora, se pararmos para pensar um pouco, mas sobre aquilo que o que estava se passando com Davi, nós constataremos que a situação vivenciada por ele também é uma realidade que acontece conosco, ou não é? Nós confiamos em Deus, mudamos o rumo das nossas vidas para fazermos a vontade de Deus, deixamos certos planos para trás, mudamos de cidade, até mesmo de país, algumas pessoas, e abdicamos de muitas outras coisas e tudo isso porque queremos servir a Deus. É verdade que nós não somos iguais a Davi, que fez grandes coisas em Israel para a glória do nome de Deus, mas nós também somos servos do Senhor. Você também é servo do Senhor. Nós também estamos dispostos a encarar vários obstáculos para mantermos a nossa fé e para servirmos o nosso Deus, não é isso? Quantas coisas você já abdicou, quantas coisas você deixou para fazer a vontade do Senhor? Quantas coisas nós renunciamos para fazer a vontade do Senhor? Quantas coisas perdemos para fazer a vontade do Senhor? E a perda para nós aqui é lucro, porque nós estamos no Senhor. Entretanto, o que é que muitas vezes acontece em nossas vidas? Às vezes nós enfrentamos uma situação muito difícil e até mesmo desesperadora. E diante disso nós fazemos a mesma coisa que fez Davi. Ou se nós oramos continuamente a Deus, pedindo-lhe uma saída, porém a realidade é que o tempo vai passando e até parece que Deus não está mais se importando conosco. Essa é a grande realidade.
É o que muitas vezes acontece na nossa vida. É o que está acontecendo hoje no nosso país, no meio do cristianismo. Parece até que ele se esqueceu de nós, parece que até que o seu rosto está voltado para outro lugar. Essa é normalmente a atitude de alguém que serve a Deus, mas não é isso que observamos na vida dos demais homens desse mundo. Por quê? Diferente do servo de Deus, os homens desse mundo, quando eles experimentam grandes momentos de aflição, eles entram em desespero. O mundo, eles começam então tentando superar a situação de algum modo. No entanto, o tempo se passa e eles vão ficando nervosos e passam a murmurar contra Deus. Eles tentam superar a situação buscando apoio de colegas, de parentes e amigos, mas isso não adianta nada. Então eles ficam estressados e passam a usar calmantes até. Pessoas sem Deus, pessoas sem a esperança. Alguns se afundam no alcoolismo e nas drogas, porém isso só piora as coisas. E quando eles percebem que nada funcionou, então ficam profundamente desesperados. Mas não é assim que o Filho de Deus se porta. Não é assim que o Filho de Deus deve se portar. Porque aquele que é filho de Deus não pode embarcar nessa corrente de desespero. Aquele que é filho de Deus, ele precisa saber que Deus nunca abandona o seu povo. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus nunca abandona o seu povo, Deus nunca vai abandonar você. Quero dizer para você, não entre nesse barco de desespero. Não entre nesse barco de desesperança. Mas creia que Deus nunca abandona você. A grande questão que precisa ser entendida é que existe um propósito dentro do plano de Deus que nós não sabemos qual é. Diante dessa pandemia, a grande questão é que nós não sabemos o propósito de Deus. Mas eu sei de uma coisa, que existe uma razão para o sofrimento do povo de Deus. Deus está no controle, usando esse momento que nós estamos vivendo e trazendo para o nosso contexto. Deus sabe o que está fazendo. Tudo está dentro do plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu poderia pensar, por exemplo, que o sofrimento desenvolve a nossa paciência. Que o sofrimento nos torna mais humildes. Que o sofrimento promove o nosso desapego para com as coisas desse mundo. Que o sofrimento faz com que a gente almeje fervorosamente as realidades celestiais. Que o sofrimento afugenta o egoísmo. Que o sofrimento impulsiona a ficarmos em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Que o sofrimento deve causar isso em nós. Porém, somente Deus sabe, então, exatamente qual é o propósito específico do sofrimento em nossas vidas. Somente Deus sabe qual é o propósito desse sofrimento em nossas vidas. Deus está com o seu povo e Deus sabe dos seus propósitos. A grande realidade é que nós precisamos conviver com a realidade do sofrimento. Uma hora ou outra, ela baterá na porta da nossa casa. E isso aconteceu e já estamos vivendo esse sofrimento com as circunstâncias do coronavírus. Nós estamos dentro da nossa casa, não podemos sair. Não podemos ir ao lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, para louvarmos a Deus. Os nossos filhos estão longe das escolas. Nós estamos limitados. Mas como eu disse no início, louvado seja Deus que nos preparou esse meio de comunicação para entrarmos na sua casa, para falarmos da palavra de Deus. Meus irmãos, o fato de que Deus nos ama não significa dizer que Ele virá em nosso socorro para então retirar imediatamente aquele sofrimento que nos atribula. Lembre-se, Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente, com precisão,
o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle. Mas observe você que Davi é um ser humano. Mesmo ele entendendo a grandiosidade de Deus, Davi está atribulado e angustiado com o momento da sua vida. Trazendo para o nosso contexto, quanto de nós estamos angustiados e atribulados com o momento que nós estamos vivendo hoje. Mas saiba de uma coisa, Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente com precisão o que está fazendo. Nós não sabemos o que está por trás daquilo que está acontecendo. Nós não sabemos que Deus está nós só sabemos que Deus está no controle e que o universo está caminhando em direção a um fim pré-estabelecido por Ele. É verdade que o Senhor responde às nossas orações. É verdade que o Senhor, que muitas vezes Ele nos dá refrigério e alívio, mas nem sempre é assim. Às vezes, temos que passar por situações semelhantes àquelas vivenciadas pelo rei Davi. Deus poderia, agora, se Ele quisesse, eliminar esse vírus. Deus poderia agora, se Ele quisesse, num piscar de olhos, curar a todos aqueles que estão doentes. Deus poderia. Mas nem sempre é assim. Porque às vezes nós temos que passar por situações difíceis. Às vezes nós temos que passar por tribulações, por angústias. Eu sei que não é fácil passar por aflições, ninguém quer isso, ninguém gosta disso. E é bem possível que você esteja enfrentando um grande problema neste momento da pandemia. Eu não sei que tipo de angústia você está passando agora. É bem possível que você esteja desempregado nesse momento, ou está sendo ameaçado de perder o seu emprego. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, não só os irmãos em Cristo, mas todos aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, talvez você está se sentindo sozinho. Talvez você esteja enfrentando nesse momento de pandemia uma doença grave. Talvez você está em dificuldade financeira não por você, mas por fatores alheios à sua vontade. Mas é por aquilo que está acontecendo em nosso país também. Talvez você esteja frustrado porque os seus projetos não deram certo, parou tudo. Você estava numa pegada, numa desenvoltura. E com essa situação no nosso país parou tudo e frustrou os teus planos, não deram certo. Talvez você está triste também por fracassar contra o seu pecado. Talvez você esteja cansado das lutas do dia a dia, etc, etc. São tantas coisas que você pode estar enfrentando. Mas eu quero que você pense na sua vida nesse momento. O que é que está afligindo você? Seja o que for que você esteja passando, eu tenho a plena certeza de que você poderá ler esse Salmo 13 como se fosse o seu próprio salmo. Ou você também pode se unir a Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? A situação aqui enfrentada por Davi era bem grave. Ele estava até mesmo com receio de morrer, e foi por isso que ele pediu que Deus iluminasse os seus olhos para não dormir o sono da morte. E é isso que muitas vezes precisamos enfrentar nessa vida. No entanto, não devemos esquecer que outra pessoa muito especial também passou por grandes momentos de sofrimento nesse mundo, que superou a cada um deles. Eu estou falando, sabe de quem? Do Filho unigênito de Deus.
o Senhor Jesus Cristo, ele também podia, juntamente conosco e com Davi, recitar as palavras do Salmo 13. Aliás, nós podemos afirmar categoricamente que as palavras do Salmo 13 expressam claramente o sentimento de Jesus Cristo quando ele esteve na cruz do Calvário. Suas palavras também são as palavras de Jesus. Jesus também se sentiu abandonado por seu Pai. Ele também viu os seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. Ele também sentiu a morte se aproximando dele a cada instante no Gólgota. Sua dor física era muito intensa, porém a sua dor interior era muito maior ainda. Jesus enfrentou as dores do inferno naquela cruz. Jesus estava sozinho lá. Seu Pai estava longe dele, Deus. E Jesus também podia dizer: até quando? Mas, meus irmãos, Jesus Cristo não entrou em desespero. Pelo contrário, ele continuou firme. E ele foi paciente. Ele esperou em Deus. A sua morte não serviu somente para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo de paciência e de submissão à vontade de Deus e de confiança em qualquer dificuldade da vida. Eu quero que você olhe para o sofrimento de Cristo. Eu quero que você olhe para a humilhação de Cristo. Eu quero que você olhe para o momento que Cristo está vivendo angustiante naquela cruz. E veja que isso não somente serviu para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo de paciência e submissão à vontade de Deus. O que Deus requer de nós, o que nós aprendemos em Cristo. Que nós devemos ser pacientes diante dessa pandemia. Eu sei que está difícil, eu sei que está estressante, mas nós precisamos buscar em Deus a graça da paciência, a graça da submissão. Portanto, então, se você se identifica com as palavras de Davi, então registradas nos versículos de 1 a 4, então você também deve estar igualmente disposto a continuar orando como ele orou. Que você possa continuar orando como ele orou. Que você possa olhar e se lembrar do sofrimento de Cristo e tudo que ele passou. Toda a privação que ele passou, por amor a mim e a você. Eu quero convidar você para ler comigo, então, o versículo 5 e 6. E nós veremos, então, o que Davi vai nos demonstrar, então, no final dessa oração, no final desse lamento. Olha o que ele vai dizer. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que te parece, então, aqui nesse momento agora? Parece que é um outro Davi. Parece que é uma outra pessoa. Parece que é um outro alguém. No final ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Meu irmão, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando, como tem sido a sua postura? Como tem sido a sua vida? Eu fiquei pensando nesses dias acerca da verdadeira conversão, da mudança de vida. O que tudo isso tem ocorrido, tudo isso que nós temos vivenciado, isso é para... Você já parou para pensar?
lembrando que Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o governo de forma alguma. Nós não sabemos o que Deus está fazendo e causando, mas isso serve de lições para nós, nos quebrantarmos mais, de sermos mais humildes. Mas você parou para pensar que isso também é uma prova para os crentes, para os cristãos? É uma prova para levar os cristãos à consciência do seu cristianismo, se está vivendo de fato um cristianismo genuíno, porque é nessas horas que nós vamos ver a profundidade do nosso cristianismo. A profundidade do nosso servir a Cristo. Se esse servir a Cristo se está baseado simplesmente dentro de quatro paredes, ou se o nosso cristianismo continua fervoroso, ardente no nosso coração. Eu me lembro que nosso irmão William, ele disse uma verdade, que agora que nós não podemos estar na igreja, tem muita gente querendo ir para a igreja agora. Eu estava pensando, é uma pura verdade, porque quantas vezes nós negligenciamos estarmos na casa de Deus? Quantas vezes nós deixamos para depois estarmos na casa de Deus? Quantas coisas nós negligenciamos, deixamos para depois? Nós não nos importamos de estarmos reunidos com os nossos irmãos, cultuando a Deus, louvando a Deus, sendo instruído pela sua palavra. Quantas vezes nós deixamos isso de lado e agora isso está nos fazendo uma falta imensa? Essa é uma pura verdade. Mas assim como Davi, eu já quero estar encerrando essa nossa meditação nesse salmo. Assim como Davi, no final da sua oração, eu não estou condenando você, te acusando. Esses momentos vai bater no nosso coração, nós somos seres humanos, isso vai acontecer com a gente. Mas eu quero que no final de tudo isso você faça como Davi, no tocante a mim, confio na tua graça. Meu irmão, que a tua confiança seja exclusivamente em Deus. Que o teu ponto seguro seja Deus. Porque é somente Deus que nos dará estrutura para suportarmos, e que nós devemos pegar o exemplo de Cristo, suportarmos com paciência e submissão. O momento nosso agora é de buscarmos a Deus, pedirmos a misericórdia de Deus, orarmos a Deus para que Deus mova esse país, para que esse país se levante a voz e veja que há um Deus que governa, há um Deus acima de todos, e que é um Deus que é plenamente soberano. Que no tocante a nós, que nós venhamos confiar na graça, que o nosso coração possa se regozijar na salvação do Senhor, é ter a plena certeza da nossa salvação. Que o coronavírus não seja o motivo do nosso desespero, que o coronavírus não seja o motivo das nossas frustrações. Existe algo maior, que deve ser algo das nossas frustrações, que é o nosso pecado, é ferir a santidade de Deus. É isso que nós temos que se preocupar. Que você possa estar firme com a sua fé e saber que Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você, meu irmão, que está me ouvindo aqui hoje. Deus cuida da sua família, meu irmão. Deus está com vocês. Davi disse, então, regozije o meu coração na tua salvação, porque cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Saiba de uma coisa, que diante dessa pandemia o Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor tem preservado a nossa vida. O Senhor tem preservado a nossa vida. O Senhor tem preservado a nossa alma. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que há uma comoção cristã em todo o Brasil. É por isso que você vai entrar nas redes sociais e vai ver irmãos
irmãs, pastores, líderes, pregando o evangelho, falando do amor de Deus e dizendo para você: calma, Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida do seu povo. Que você possa, no final de tudo isso, talvez você iniciou essa live como Davi, mas que você possa terminar como Davi, então, alcançado pela graça, restaurado pela graça. Eu quero dizer para você que nós sofreremos tribulações nessa vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse, então, tenham bom ânimo. Não é fácil nós ficarmos isolados dentro da nossa casa, não é fácil. Você mãe, você pai que tem bastante crianças, não é fácil, mas tem bom ânimo. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai acabar. Davi iniciou com os 4 até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele iniciou declarando que como se Deus tivesse se esquecido dele. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu. Deus responderá na hora certa a oração da sua igreja. Na hora certa, Deus responderá a oração da sua igreja nesse país, em todo o país. Deus responderá na hora certa. Confie. Confie em Deus, confie na graça do seu poder. Deus está no controle. Leia a palavra de Deus, leia o Evangelho. Vá para o Evangelho. O Evangelho, tudo isso que está ocorrendo, o Evangelho tem resposta para nós. No mundo tereis aflições. Jesus falando do fim. Virão rumores de guerra, terremotos, fome, peste. Mas ainda não é o fim. Então tudo que está ocorrendo é para acontecer. É bíblico, está escrito. Mas está escrito também que a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. Está escrito que os filhos de Deus são guardados pelo Senhor. Então fica tranquilo, fique em paz. Que no tocante a você, no tocante a mim, nós venhamos regozijar na graça do Senhor, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Para você que está vivendo nesses momentos de angústia, de decepção, desemprego, ameaça de perder o emprego, confie no Senhor. Ele é a nossa providência. Ele é o nosso socorro. Confia no Senhor, porque nós cantaremos o Senhor, porque Ele tem nos feito muito bem. Meus amados irmãos, que nós possamos então ficar firmes. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a todos que deixaram um tempinho para nos ouvir. A nossa irmã Bárbara Aparecida, saudade, irmã Bárbara. Fala nele. A Kika, lá do México. Kika está nos assistindo lá do México. A Rose de Jundiaí. O Paulo. Pastor Osivaldo mais uma vez aí. A Andréia, a Meire. O Lucas, com a Letícia. Um abraço, Lucas e Letícia. Que nós possamos, nós voltaremos nessa live falando sobre, amanhã nós falaremos novamente, nesse mesmo horário, estarei trazendo mais uma palavra aos nossos corações, às 19h30, estaremos fazendo mais uma live, uma palavra para o seu coração, e que você possa estar confortado. Nossa irmã Esther, a Tina, minha sobrinha Michele, minha tia Cristina, Paulinha, Natana, que Deus abençoe a vida de vocês. Creia que nós cantaremos ao Senhor, meus irmãos. Creia que nós louvaremos ao Senhor, depois de tudo isso que está ocorrendo.
Mas fique firme na palavra de Deus. Não desista, não desanime, porque isso tudo vai passar. E nós cantaremos. Que isso possa fortalecer o nosso desejo de estarmos na casa de Deus. Que isso possa acrescentar a nossa fé e nos quebrantarmos mais. Que isso possa fazer nós valorizarmos a palavra do nosso líder. Que saudade de estarmos diante do nosso líder, não é isso? De ouvir a pregação, de ouvir o estudo. Que isso possa fazer em nós, trazer, que nós venhamos valorizar tudo isso. Olha para nós hoje nós não podemos andar circular. Mas louvado seja Deus. Eu falava com o pastor Osivaldo e comentando sobre que Deus ele causa a ferida, mas ele dá o bálsamo. Deus permitiu essas coisas acontecerem, mas ele mesmo vai sarar esse povo. Deus vai sarar essa nação, meus irmãos. Porque Deus está no controle de tudo. Não se desespere. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. A Bruna, aí de Jundiaí também. Abraço, irmã Francisca, pastor reverendo Gilbertino. Tivemos com eles ali em Panorama. Que casal maravilhoso, de fé, de coragem. Desbravadores na obra do Senhor. Deus abençoe vocês. A Ney, saudade imensa de vocês. Né, do Vinícius, né? Dá um oi pros irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por estar ouvindo aí a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Cristo, dá um tchau pros irmãos. Tchau. Davi, lá no México. Tchau. Beijo, Tchau. Davi. Tchau, Gustavo, aí. Calil. Tchau. Um abraço a todos, a Neia, ao Ney, o Vinícius, o Gustavo, né, Gustavo? Um abraço para você, Gustavo. Saudade de vocês. Quero convidar vocês, curva a sua cabeça agora, meus irmãos, que possamos orar a Deus, que o Senhor, essa oração eu quero pedir que o Senhor venha nos dar graça nesse momento. A Danila, um abraço. Tia Cristina, beijão do seu coração, tia Cristina. A Michele, minha sobrinha. Deus abençoe, Natana. Curva a tua cabeça, oremos a Deus. E essa oração eu quero pedir que o Senhor venha até nós. A Daiane está aí também, o Diego. Eu quero pedir a Deus que nos alcance com a sua graça e que isso... A Nicole, um abraço, Nicole. Tá mandando oi. Oi, Nicole, um abraço. A nossa irmã Márcia, irmã Esther, um abraço. Meu amado, Deus abençoe. Marido dela. Isso. Vamos orar a Deus então neste momento, pedindo que o Senhor venha aos nossos corações e nos dê graça diante de tudo isso, nos dê sabedoria, que possa nos tornar mais quebrantados, mais humildes, mais submissos à sua vontade. Que o Senhor possa acrescentar a nossa fé. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, ó Deus, diante da Tua bendita palavra, Senhor, nós não somos diferentes de Davi, Senhor. Às vezes nós nos pegamos também com esses questionamentos, com essas perguntas. Até quando, Senhor? São tantas situações que nós vivemos e estamos vivenciando, Senhor, que nós chegamos a esse ponto a dizer até quando. Quem é já que não fez essa pergunta ao Senhor? Mesmo assim, diante disso, o Senhor não nos condena por isso. O Senhor nos entende, o Senhor nos compreende. Ó Deus, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que possamos então descansar em Ti. Assim como Davi, que no final dessa oração demonstrou, Senhor, ser alcançado pela Tua graça diretamente no coração. É como se o Senhor tivesse colocado as Tuas mãos no coração de Davi. Ó Deus, eu sei que muitas das vezes nós oramos e não temos respostas. Nem sempre será assim, Senhor. Nós também sabemos disso. Mas que possa estar batendo forte no nosso coração é que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor é soberano, ó Pai. Ó Deus, visita agora todos os ouvintes, Senhor. Todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Ó Deus amado, alcança cada um agora, alcança cada coração e traga paz. Traga alegria, traga a memória de cada um deles, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já fez por eles, Senhor. Quantos livramentos, quantas bênçãos, Senhor.
Ah, Deus, quantas aflições, quantas provas, angústias o Senhor nos livrou, o Senhor passou conosco, o Senhor andou conosco no deserto. Ah, Deus, de quantas e quantos livramentos e aflições o Senhor nos guardou, Senhor. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia não será diferente. Ah, Deus, ainda que um dos filhos teus, ó Pai, seja acometido, Senhor, dessa doença, desse vírus, ele possa permanecer firme com a sua fé. Ó Deus, que ele possa permanecer inabalável com a sua fé, Senhor. Ó Deus, sustenta a cada um deles nessa noite. Sustenta a nossa vida, o nosso emocional, a nossa mente. Nos conceda, acrescenta a tua graça sobre nós, Senhor, porque nós somos completamente dependentes de ti. Não há outro meio, não tem para onde corrermos, Senhor, se não for para os teus pés. Porque aí nós encontramos esperança. Ó Deus, vai de encontro àquele que está frustrado porque os seus projetos e planos estão parados, Senhor. Visita ele, visita aquele que está desempregado. Alcança, Pai amado. Envia a tua providência. Aqueles que estão com ameaça de perder o emprego, visita, Senhor, os teus filhos. Tem misericórdia, Pai. Eu quero te louvar, ó Pai querido, Pai amado. Ó Deus, pelas igrejas que estão se mobilizando, Senhor amado, para levar a alimentação, Senhor, às famílias carentes, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Pai querido, a congregação da Presbiteriana de Pinheiros em Mojimirim. Abençoa os teus filhos, ó Pai querido, Pai amado. Alcance a cada um deles que estão ligados nessa live, Senhor. Alcança cada um deles, ó Pai. Alcança cada um deles para a glória e para o louvor do teu santo nome. Alcança cada irmão e cada irmã que tem trazido uma mensagem por esse meio de comunicação. Abençoa a igreja de Pinheiros, Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Pai querido, os líderes, ó Pai querido. Abençoa a vida do pastor Arival, Senhor amado, que tem trabalhado incansavelmente, Senhor, com muito esmero no evangelho. Pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Abençoe todos os pastores da JMP, da JMN, que tem trabalhado, que tem pregado, que tem ensinado, que tem instruído as irmãs, que tem pregado, que tem ensinado, que tem cuidado das crianças. Senhor, abençoe a cada um, Senhor, a cada ministério, a cada igreja, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Derrame a tua graça a cada um deles nesse momento, Senhor. A cada um das suas famílias, seus filhos, os seus lares, que sejam abençoados com a tua bendita graça. Ó Pai querido, e traga à memória que o povo de Deus é um povo vitorioso, que apesar das lutas e tribulações, o povo de Deus cantará ao Senhor no final de tudo isso, que apesar, Senhor, das perseguições do inimigo que está instalado, Senhor, no nosso contexto atual, ó Pai querido, nós venceremos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Porque ele nos disse, tem bom ânimo porque eu venci. E subentende-se que nós venceremos também em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E que tenham uma ótima noite. Amanhã, a partir das 19h30, teremos uma mensagem para o vosso coração. Eu espero você aqui nessa live, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Irmã Lúcia Moreira, Deus te abençoe, minha querida irmã. Eu serei eternamente grato por tudo que você fez por mim e pela minha família. E a irmã sabe muito bem disso. Vanessa Cardoso, Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço, compartilhe essa mensagem. Comente essa mensagem com as pessoas. Comentem, mande essas mensagens. Evangelize através dessa mensagem, meus irmãos. Que Deus abençoe. Foi um prazer ter vocês conosco. Pastor Rosivaldo, um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Irmã Lu, a minha mames do coração, a esposa do pastor Osivaldo, me disse que estaria ouvindo. Que Deus abençoe, irmã. Eu com a minha família desejamos uma ótima noite a vocês. Um bom descanso a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. A todos que participaram. Se eu esqueci de algum nome, me perdoe. Cássia, Ed, saudade de vocês, viu? Deus abençoe a todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Tá bom, meus irmãos? Abraço, fique com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora eu tenho certeza. Agora eu preciso encerrar. Isso. É publicar? Não, calma aí. Eu tenho que salvar, gente. Peraí.